Olá pessoal, nós vamos tratar agora dos crimes contra a incolumidade pública, né, que está lá nos artigos 250 e seguintes do Código Penal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: quando a gente fala em incolumidade pública, a gente está falando no estado de preservação ou segurança das pessoas ou das coisas que eventualmente podem ser objeto ou sofrerem eventos lesivos ou eventos danosos, né? A consumação desse tipo de crime, ela não depende da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Basta a exposição a uma situação perigosa, evidenciada lá por uma provável ocorrência de dano, por uma provável ocorrência de lesão. Há um alvo indeterminado, a gente não tem um alvo determinado, né? Não a pessoa determinada, o patrimônio de uma pessoa determinada, ele é indeterminado. Ou seja, a gente está tratando aqui de crimes de perigo, né? Já foi estudado lá na parte geral do Código Penal. Então, nesse capítulo, a gente está tratando de crimes de perigo. O primeiro é o crime de incêndio, que vem lá dizendo, no artigo 250, causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Então começa lá, causar incêndio. O que é causar? É produzir, provocar, expondo a perigo, né? Colocando em perigo, né? A vida, a integridade física ou patrimônio. A vida das pessoas, integridade física, né? Inclui aí a saúde, né? O seu físico, né? A sua pessoa, a sua saúde, né? Ou o patrimônio, ou o que ele tem, né? Ou os objetos que ele tem, os móveis que ele tem, os imóveis que ele tem. É um crime de perigo concreto, mas ele exige, né? Ele exige uma relação entre a causa, o incêndio, e o resultado, o efeito, que é a exposição do perigo. Se a gente não tiver essa relação de causa e efeito, a gente não fala em incêndio. Se a gente não tiver essa relação de causa entre o incêndio e o resultado daquela conduta, não há que se falar em crimes de incêndio, né? E o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, ou seja, a vida, a saúde, né, a integridade física ou o patrimônio de alguém. O parágrafo 1º traz causas de aumento de pena. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, né? Se tiver interesse de ganhar dinheiro com isso, né? De ganhar dinheiro em razão daquele prejuízo causado. E aí a gente já lembra, né, bem, e aqui as causas de aumento de pena, né, de 1/3, a gente já lembra, né, do caso do sujeito que põe fogo no carro com o objetivo de receber o seguro. Ele responde pelo crime de incêndio? A gente tem duas posições dominantes aí, que eu particularmente não concordo com nenhuma das duas, né? A primeira diz que ele responde pelo crime de incêndio com a causa de aumento. A segunda posição diz que ele vai responder pelo crime de incêndio no caput e o crime de estelionato em concurso. Data máxima vênia, né? Eu seguindo aquela teoria que busca a finalidade do agente. Se a finalidade do agente era de dar o golpe na seguradora e ele escolheu, né, o meio, o incêndio, então a gente teria o crime de incêndio como crime meio, né, e aí não haveria possibilidade do concurso, ele responderia somente pelo estelionato lá, na fraude contra seguros, né, data máxima vênia. O inciso 2, também há uma causa de aumento de pena de 1/3, né? Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. Casa habitada, mora a gente lá, ou destinada à habitação, mesmo que a casa esteja vazia, mas a destinação dela é a habitação. Daí a gente não pode esquecer que a proteção à habitação está lá na Constituição Federal. Então, dentro do bem jurídico penal constitucional tutelado, está corretíssima essa causa de aumento aqui.
em edifício público destinado ao público ou a obra de assistência social ou cultura. O que o legislador pensou aí? São lugares onde há uma movimentação maior de pessoas e há a possibilidade de atingir várias pessoas. Bom, mas não é, foi num domingo, então não teve isso. Sim, mas a gente está tratando ali de patrimônio público, cultural, social, então há uma proteção maior em razão disso. Em embarcação, aeronave, comboio ou veículo de transporte coletivo, né? Bom, quando a gente fala em embarcação, né, todo aquele veículo, né, capaz de se movimentar em águas, né, marítimas, fluviais, né, não importa, né, é sempre esse veículo que tem essa capacidade. Qual é o objetivo também? Poxa, se você ocasiona um incêndio num barco em alto mar, pô, qual é a chance do sujeito se salvar? Né? Muito pequena, né? Então ele acaba expondo num risco muito maior. Embarcação, aeronave, né? Todo veículo que se movimenta no ar, né? Em razão de forças aerodinâmicas, é considerada aeronave. Né? E pelo mesmo sentido, né? Você provocou um incêndio dentro de uma aeronave, o sujeito vai correr para onde? Né? Não tem para onde correr. Né? Comboio, né? Trens, né? Vários veículos, né? Na mesma direção, caminhando juntos, né? Em pequena distância um do outro. Um exemplo mais comum são trens, metrôs, né? De igual forma também, né? Número elevado de pessoas, né? Que você ocasiona uma explosão e uma possibilidade de um dano muito maior, né? Ela é grande, né? Ou veículo de transporte coletivo, ônibus, vans, né? Imaginem vocês também o grau, né, de perigo, né, de resultado quando se trata desse tipo de veículo, né? Em estação ferroviária ou aeródromo, né? A gente podia, né, acrescentar aqui estação rodoviária também, né? Mas o legislador, né, que lá da década de 40, né, 30, 40, né, porque a discussão do código foi 40, foi aprovado, enfim, na década de 30, para ele ser aprovado em 40, né, entrar em vigor em 40, então a discussão foi na década de 30. Não sei se tinha estação rodoviária lá nessa época, né, então por isso, como havia muito trem, então ficou estação ferroviária. Podemos utilizar para rodoviária? Se a gente pegar no princípio da taxatividade, não, né? Se a gente se apegar no princípio da taxatividade, isso não seria possível. Então, estação rodoviária, as estações de trem, metrô, né, elas podem provocar um incêndio lá, numa estação dessa, a chance de se ter um número alto de vítimas, né, é muito grande. O mesmo se diga no aeródromo, né? Qual é a diferença do aeródromo e do aeroporto, né? Na verdade, o aeroporto ele tem essa finalidade comercial, essa finalidade de transporte de pessoas e cargas, né, mas muito mais comercial. O aeródromo ele é mais, eu não diria privado, né, mas ele não tem tanto essa finalidade comercial. Alguns autores tratam os dois como sinônimos, tá? Tudo bem. Em estaleiro, fábrica, oficina. Estaleiro é fábrica de navios, né? Não precisava estar estaleiro. Podia ter colocado fábrica ou oficina. Porque a destruição de uma fábrica, de uma oficina, vai trazer um prejuízo considerável, né? Não apenas para o proprietário, mas na oficina, por exemplo, de veículos, né? Tem vários veículos lá, o prejuízo que ele vai causar, né? Em depósito de explosivo, combustível inflamável. Depósito de explosivos, né? Vamos imaginar na fábrica de munições lá, da Companhia Brasileira de Cartuchos, né, provocar um incêndio lá, né, os efeitos podem ser muito mais danosos, muito mais desastrosos, né. Combustível, né, numa distribuidora de combustível aí, né, em razão do seu alto poder, não é explosivo, né, do seu alto poder de pegar fogo, né, seria um resultado catastrófico também. E de uma forma inflamável, aquilo que pega fogo fácil, aquilo que uma pequena combustão pode ocasionar uma explosão, né? Em poço petrolífero ou galeria de mineração. Poço petrolífero com razão, né? Você causar um incêndio lá, uma possibilidade de explodir tudo, né? Ou numa galeria de mineração, né? Os túneis lá de mineração, você
ocasionar um incêndio lá, você praticamente mata todos os mineiros que não terão para onde correr, né, para onde fugir. Em lavoura, pastagem, mato ou floresta, aqui já é complicado, né? Por quê? Na verdade, esse inciso 2, letra H, ele foi derrogado pela lei dos crimes ambientais, que ela trata lá de crime. Eu não lembro qual é o artigo agora lá, se é o 39 lá, mas ela trata de crime lá, o incêndio em florestas, matas, né, lavouras, né? Então é um crime específico pelo princípio da especialidade, vai se aplicar lá a lei dos crimes ambientais e não se aplica a linha H. Tá? O parágrafo 2º traz a possibilidade de incêndio culposo, né? Ou seja, se ele foi cometido por negligência, imperícia ou imprudência, né? Isso realmente pode acontecer, né? Isso é passível de punição, de criminalização também, ok? Grande abraço, hein?